Após o encontro em Oviani com Zelensky, o presidente Trump deu sinal verde para o endurecimento das sanções contra a Rússia, para o aumento de outras formas de pressão e para o endurecimento das ações militares contra o território russo, incluindo ataques diretos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está profundamente impressionado e cheio de entusiasmo em relação à campanha ucraniana de ataques a alvos no interior da Rússia e, por isso, aconselhou Zelensky a agir com mais ousadia. É o que relatam vários meios de comunicação ocidentais. E hoje já se sabe que a inteligência militar americana está ativamente repassando às forças armadas da Ucrânia dados para ataques contra refinarias de petróleo russas. Ou seja, Donald Trump não apenas apoia, ele apoia retoricamente esses ataques, mas também na prática. E nesta noite, drones das Forças Armadas da Ucrânia atacaram as usinas de processamento de gás e de hélio da Gazprom na região de Orenburg, e ainda com a ajuda de guerrilheiros locais. Nesse contexto, ficou sabido que a refinaria de petróleo de Moscou, em Kapotnia, aquela mesma cuja cobertura do reservatório foi arrancada durante o ataque de 18 de junho, parou completamente suas operações, pelo menos até o final deste ano. Em relação a isso, oficialmente foi anunciado que em uma de cada 4 regiões da Rússia foram impostas restrições à venda de gasolina. E os preços dos combustíveis na Rússia, pela primeira vez na história, ficaram mais altos do que na Ucrânia, que, vale ressaltar, praticamente não realiza extração e refino de petróleo em larga escala. Só para você pensar, na Ucrânia a gasolina é mais barata do que na Rússia, o país que é só um posto de gasolina. Por isso, a Rússia começa oficialmente a comprar gasolina da Índia e do Cazaquistão. E aí, em meio a problemas com combustível, colapso da economia e ameaça constante de ataques de drones em todas as regiões da Rússia, no Kremlin, foi declarado que Vladimir Putin planeja cancelar as eleições de setembro para a Duma estatal e adiá-las por tempo indeterminado, provavelmente até o fim da guerra. E aí, na Rússia já é uma ditadura mesmo. Para que fingir essa pseudodemocracia? Os agentes de segurança de Vladimir Putin aconselharam ele a simplesmente parar de brincar com essas eleições. Meu nome é Alexei Pet. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes, inscreva-se no canal, deixe um like e comente. Introduzimos o assunto, agora analisaremos cada tema em detalhes. Então vamos começar com a última notícia. As forças de segurança estão convencendo Vladimir Putin a adiar as eleições para a Duma estatal devido a problemas econômicos. A queda na popularidade não é sinal de força, como dizem. 2 informantes próximos à administração russa informaram isso à Medusa. Segundo eles, a decisão está sendo defendida em particular pelos chefes do FSB e pelo chefe da Guarda Nacional da Rússia, amigo e ex-segurança de Putin, Viktor Zolotov. Os agentes de segurança propõem encenar um verdadeiro circo. Primeiro anunciar o adiamento das eleições e depois cancelá-las completamente. E agora vou citar o que foi publicado pela Medusa. Começaram os problemas com o orçamento, o aumento contínuo dos preços, cortes e demissões nas empresas. Está claro que a situação só piora e isso sempre se reflete nos índices de aprovação do governo. Mesmo com controle, realizar eleições nessas condições é uma tarefa ousada, explicou uma fonte da Medusa. Ele destacou que os agentes de segurança seguem a abordagem de não tem gente, não tem problema e já a utilizaram antes ao bloquear a internet. A discussão sobre adiar as eleições para a Duma está restrita a conversas. Ao mesmo tempo, segundo fontes, essas conversas aumentaram muito após os ataques de drones ucranianos a Moscou. Curiosamente, segundo a Medusa, contra o cancelamento e o adiamento das eleições se posicionam o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmytro Medvedev, e o bloco político da administração presidencial liderado por Sergei Kirienko. Bom, e o Kirienko é claro porque ele é responsável pelo bloco político, e é preciso mostrar para que serve esse setor político ali. Já o Medvedev sonha em conseguir um cargo bastante compreensível e importante, o de presidente da Duma estatal. Porque ser apenas um vice-presidente do Conselho de Segurança, que na verdade não decide nada e só pode beber vodka e escrever esses posts bêbados nas redes sociais, não é suficiente. E então, como afirmaram fontes da Medusa, uma das maneiras de adiar as eleições é declarar estado de emergência ou lei marcial. Na verdade, basta implementar isso em algumas regiões, por exemplo, na região de Belgorod ou na Crimeia ocupada. Isso já seria suficiente. Segundo a lei russa sobre garantias dos direitos eleitorais, nessa situação, a atual Duma estatal seguirá trabalhando até as restrições serem suspensas.
Vladimir Putin enfrenta problemas tão graves que consideraria adiar ou cancelar as eleições. Os ataques dos drones ucranianos estão se tornando cada vez mais fortes e eficazes. Na noite de 24 de junho, drones ucranianos atacaram a região de Orenburg. A fábrica de hélio de Orenburg e a usina de processamento de gás de Orenburg foram atingidas pelos ataques. Ambas pertencem ao grupo Gazprom e são as maiores empresas desse setor. Na usina de processamento de gás de Orenburg, que faz parte do complexo gasoquímico de Orenburg, o maior do mundo, aliás, responsável pelo processamento de quase 40 bilhões de metros cúbicos de gás, por ano surgiram pelo menos 3 focos de incêndio. A fábrica local de hélio também foi atacada, produzindo material que é utilizado na fabricação de mísseis e na indústria aeronáutica. A usina de processamento de gás de Orenburgo, por meio do processamento integrado do gás natural, produz gás comercial comum, enxofre, condensado de gás e outros produtos, incluindo aqueles usados na fabricação de armas. Para entender, Orenburgo está localizado a quase 2.000 quilômetros da Ucrânia, na fronteira entre a Europa e a Ásia. Mas as consequências do ataque das Forças Armadas da Ucrânia a alvos próximos são bem mais graves. A refinaria de petróleo de Moscou, em Kapotnia, que foi atingida por drones 2 vezes em junho, nos dias 16 e 18 não poderá retomar suas operações até o final deste ano. A única refinaria de petróleo de Moscou, que fornece mais de 1/3 de todo o combustível para a capital russa, só conseguirá reparar os danos, na melhor das hipóteses, até 2027. Fontes da Reuters dizem que o conserto da refinaria, com capacidade de 14 milhões de toneladas anuais, levará meio ano, na melhor das hipóteses. Como se sabe, devido aos ataques dos dias 16 e 18 de junho, ambas as unidades de processamento primário de petróleo da refinaria foram danificadas. Como resultado, a refinaria, que produz cerca de 3 milhões de toneladas de gasolina e 3 milhões de toneladas de diesel por ano, parou completamente suas operações. Ao mesmo tempo, analistas do banco de investimentos russo Sinara afirmaram que, em um cenário mais realista, o custo dos reparos de restauração na refinaria de Moscou pode chegar a $1 bilhão e pode levar até um ano. Dizem que 6 meses é uma previsão otimista demais. A crise de combustível na Rússia piora com os ataques ucranianos às refinarias de petróleo. Até 24 de junho, as restrições à venda de gasolina e diesel foram oficialmente implementadas em 22 regiões da Rússia. Ou seja, ficou difícil adquirir combustível em cada quarto ente da federação do país. E ressalto, esses são apenas os problemas oficialmente reconhecidos. Mas há também outros exemplos. Na Sibéria, os limites estão em vigor na maior região petrolífera da Rússia, o distrito autônomo de Khanty-Mansisk, onde é extraído 40% de todo o petróleo russo. Imagine, uma região que é simplesmente um verdadeiro tesouro de petróleo, que sobrevive graças à extração e ao refino de petróleo. Nessa região, surgiram limites para o fornecimento de gasolina aos russos. Além disso, os problemas surgiram nas regiões de Tyumen, Kurgan, Omsk, Novosibirsk, Kemerovo e Irkutsk. Mas sobre isso as autoridades da Rússia ainda estão em silêncio, ainda não falam muito sobre isso. Sobre os territórios ocupados da Ucrânia, especialmente a Crimeia, nem comento. Lá a gasolina já não é vendida para pessoas comuns. E isso já não é brincadeira, isso já é uma declaração oficial do chamado chefe da Crimeia, Aksenov, que disse claramente que sim, a gasolina não é mais vendida para cidadãos comuns. Nem por cupons, QR Code, influência, contatos ou qualquer coisa, simplesmente não tem gasolina. E só em 23 de junho, numa reunião com o ditador Putin, o vice-primeiro-ministro da Federação Russa, Alexander Novak, reconheceu que a situação atual no mercado de combustíveis, cito, não é simples, mas está sob controle. Segundo ele, para resolver o problema, as autoridades recorreram a reservas que nunca haviam sido usadas antes. Em seguida, cito suas palavras: ao máximo, em todas as refinarias de petróleo aumentaram a capacidade de utilização, ou seja, agora elas vão simplesmente trabalhar até o limite. Reduziram os prazos e adiaram manutenções programadas. Assim, existe o risco de que, em algum momento, quebre sozinho. O governo proibiu a exportação de gasolina e querosene de aviação e está considerando uma proibição total da exportação de óleo diesel do país. Chegou ao ponto de uma das companhias aéreas russas, Azimut, reclamar de uma escassez crítica de combustível de aviação. E segundo a companhia aérea, a escassez e o aumento acentuado dos preços ameaçam causar cancelamentos em massa de voos.
Eles reclamaram que, desde o início de junho, os preços de compra do querosene de aviação na Rússia aumentaram em média quase 20%. Os volumes reais de fornecimento caíram cerca de 1/3 em relação ao acordado nos contratos. No aeroporto de Makhachkala, o combustível aumentou 64% de uma só vez. Segundo a Reuters, a produção de gasolina na Rússia atualmente cobre apenas cerca de 80% do consumo interno, após os ataques às refinarias de petróleo que em junho atingiram empresas em Moscou, Nizhnekamsk, Tyumen e Volgogrado. E em maio, lembro que mais 16 refinarias de petróleo foram atingidas. A produção de gasolina despencou 25% para o nível de 85 mil toneladas por dia. Ao mesmo tempo, nos meses de verão, a economia da Rússia consome 110 mil toneladas de gasolina automotiva por dia. Como resultado, soube-se que as autoridades russas estão se preparando para iniciar uma importação em larga escala de gasolina da Índia para cobrir o déficit de combustível no país. Isso também foi anunciado na reunião de ontem com Vladimir Putin. No projeto de emendas ao Código Tributário, voltadas para estabilizar o mercado de combustíveis, está prevista a introdução de subsídios do orçamento para as empresas petrolíferas que comprarem gasolina no exterior. Além disso, o Comitê de Orçamento e Impostos da Duma apoiou rapidamente esse projeto de lei. E espera-se que, literalmente nas próximas horas, eu diria, a Duma Estatal deva aprovar essa lei imediatamente em primeira, segunda e terceira leituras. Então, como não chamar a Rússia de um simples apêndice de matérias-primas do mundo civilizado? Se não fossem os recursos minerais, os russos, como espécie, já teriam certamente sido extintos, porque eles mesmos não produzem nada, apenas extraem algo da terra. Vou explicar por que estou dizendo isso. A questão é que a Índia se tornou o maior comprador de lotes marítimos de petróleo russo após o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia em 2022. Parte do petróleo comprado da Rússia, a Índia exporta na forma de derivados como diesel, gasóleo e gasolina. Ao mesmo tempo, as vendas de gasolina indiana para o exterior no ano passado atingiram o recorde de 400 mil barris por dia. 400 mil barris por dia, imagine, de gasolina. E agora a Índia vai continuar comprando petróleo barato dos russos e vendendo para eles mesmos os derivados de petróleo, ou seja, gasolina e diesel, feitos do próprio petróleo deles, que compraram deles com desconto. Só imagine essa situação. Ao mesmo tempo, a Rússia está praticamente implorando ao Cazaquistão autorização para importar cerca de 50 mil toneladas de gasolina automotiva IA, 92 devido à escassez de combustível no mercado interno. Além disso, os russos pedem ao Cazaquistão para receber petróleo russo em suas refinarias, para que possam produzir gasolina para os russos selvagens. Mas a questão é que as refinarias no Cazaquistão já têm um excedente de produção de gasolina, então para que eles precisariam de petróleo russo para processarem gasolina? Eles já têm o suficiente do próprio país. Então é óbvio que a campanha de ataques ucranianos contra instalações petrolíferas deu resultado. Embora eu lembre que, uma semana atrás, Vladimir Putin disse para esses russos enganados e tolos que esses ataques de drones às refinarias eram como picadas de mosquito. Não há nada de ruim nisso. Ele disse que consertamos as refinarias muito rápido e que está tudo bem, não há problema nenhum. E é aqui que Putin enfrenta um fracasso total e um fiasco. Amigos, vou fazer uma breve pausa aqui para pedir que apoiem o trabalho deste canal do YouTube com sua inscrição, seu like e seu comentário. E além disso, inscrevam-se no meu canal do Telegram Pet News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. E também assinem a plataforma Patreon, lá temos uma comunidade fechada chamada Pet Insight, onde discutimos juntos com vocês assuntos que não aparecem aqui no YouTube. Lá eu respondo todas as suas perguntas, lá podemos discutir absolutamente qualquer assunto. E lá também planejamos fazer transmissões fechadas, onde estarei apenas eu e os assinantes do Patreon. E lá vamos discutir vários assuntos e lá vou responder todas as perguntas que vocês tiverem. Por exemplo, me perguntaram nos comentários por que eu ainda não comentei sobre esse escândalo entre a Polônia e a Ucrânia. Já respondi brevemente e expliquei meus pensamentos sobre isso, embora no YouTube nem tenhamos discutido o assunto. Então acessem a descrição, assinem o Patreon e tornem-se parte dessa comunidade fechada. Vários meios de comunicação, citando fontes, publicaram nas últimas 24 horas no YouTube sobre a mudança de posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia, que ficou evidente na cúpula do G7 em Evian, França, na semana passada.
Segundo afirmam, em particular, o Financial Times e o Kyiv Independent, Trump, inclusive impressionado com os últimos ataques da Ucrânia, tornou-se mais aberto a aumentar a pressão sobre a Rússia. Segundo relatos, em conversa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele o incentivou a agir de forma mais decisiva. Trump expressou a ideia de que apenas a força pode ajudar a convencer o ditador russo, Vladimir Putin, a concordar com a paz. Durante um jantar com Zelensky, Trump disse a ele que, cito, está profundamente impressionado e entusiasmado com a campanha ucraniana de ataques a alvos no interior da Rússia. E Trump aconselhou Zelensky a agir de forma ainda mais ousada. No Kremlin, inicialmente ignoraram essa informação e Sergei Lavrov chegou a afirmar que isso tudo é invenção, dizendo: ouçam, Donald Trump não poderia ter dito isso, Trump não poderia admirar ataques contra a Rússia. Mas eles achavam que ele era o elefante deles, que afinal de contas era o grandalhão deles que iria apoiá-los. Eu não acho que isso reflita a realidade. É mais uma questão de tomar o desejo como realidade. Mas como ficaram surpresos no Kremlin quando, hoje, o Financial Times complementou esse insight, afirmando que as forças armadas da Ucrânia estão atacando refinarias de petróleo na Rússia e alvos militares no interior da Rússia com o apoio da inteligência americana. Fontes do Financial Times afirmam que aliados ocidentais de Kiev solicitaram a Washington que siga fornecendo inteligência para ataques dentro da Rússia. Isso não seria participação direta no ataque, apenas ajuda na definição de alvos. E quando os jornalistas procuraram a Casa Branca por um comentário sobre isso, lá responderam brevemente, cito: o presidente Trump acredita no princípio da paz através da força. Após as negociações no G7, Zelensky afirmou que Trump e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reagiram positivamente pela primeira vez à licença para a produção de mísseis interceptadores dos sistemas Patriot em Petri. Antes da cúpula, lembro que Vladimir Putin tentou influenciar Donald Trump. Ele ligou para o presidente americano e o parabenizou pelo aniversário. Ele, lembro, fez 80 anos. No entanto, como escreve o Financial Times, isso não teve um impacto significativo sobre o presidente dos Estados Unidos e o chefe da Casa Branca declarou mesmo assim, depois disso, que é a Rússia que deve fechar o acordo. E para finalizar, vou citar um trecho do relatório dos analistas da Energy Intelligence. A citação é a seguinte: a campanha da Ucrânia contra o setor energético russo causou danos em grande escala, levando a Rússia a caminhar para a pior crise de combustível de sua história. E agora, observando as ações da Europa, ficou claro que, após a cúpula do G7, a Ucrânia e o Ocidente decidiram sufocar o regime de Putin para forçá-lo a acabar com a guerra. Enquanto isso, a Ucrânia continua intensificando os ataques no interior da Rússia e, ao mesmo tempo, isola a Crimeia dos russos. A União Europeia, pela primeira vez, decidiu não fazer cerimônia e prorrogar as sanções econômicas setoriais contra a Rússia imediatamente por 12 meses. Por que isso é importante? A questão é que, até agora, a União Europeia renovava todas essas medidas econômicas de sanção exclusivamente por um período de 6 meses, o que exigia a aprovação unânime de todos os membros da UE a cada semestre. E todo semestre essa enrolação recomeçava. A cada semestre, o Viktor Orbán ou o Robert Fico faziam um jogo duro com essa renovação das sanções. Eles buscavam flexibilização para certos oligarcas na Rússia, obtinham concessões e então concordavam em votar pela renovação dessas sanções. Desta vez, a UE decidiu simplesmente prorrogar essas sanções por um ano inteiro, para que durante o próximo ano nem precisem voltar a esse assunto. Aqui vou colocar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar financeiramente o trabalho deste canal do YouTube apenas uma vez, pode fazer isso com qualquer doação, mesmo a menor, pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá tem várias plataformas diferentes, escolha qualquer uma, a que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.